sobre essa história do Jacques Wagner, eu queria muito mencionar o seguinte. Eu sempre digo que não tem nada mais sujo e permissivo do que a amizade entre os homens. Não existe nada mais sujo e permissivo do que a amizade entre homens, cara. Assim, é impressionante os homens, eles conseguem ser amigos apesar do time, apesar da banda, apesar do estilo musical, apesar do time, do partido político, apesar da ideologia. Apesar de tudo, né? De tudo. É assim, é um contrato social, é um cartel de macho e etc. E aí eu pedi para o Gabriel compartilhar aqui um vídeo. Eu não, juro por Deus, Gabriel, eu não lembro qual foi o dia, mas eu separei para o Pedro, inclusive, para ele mostrar na Folha Democrata. Desculpa, que é esse olhar aqui, que é o olhar que sai um pouco Jacques do escopo. Wagner. Peraí, deixa eu dar pausa. Se a gente adentrar, que sai um pouco. O olhar do Jacques Wagner para o Rogério Marinho. Assim, são dois extremos, um petista e outro do PL. Olha só. Sim. Se a gente adentrar por essa linha, eu acho que não fica bom. Eu acredito, inclusive, que eu não sei se o senhor está sentiu algum tipo de constrangimento. Olha! É isso, gente. É isso. Isso foi nessa sessão, não, né? Não foi. Foi assim, tipo... Foi outra. Mas teve atrás. uma coisa ali de cumplicidade mesmo, né? Tem, cara, é isso que eu quero dizer. Tem. Nunca que você vai ver Carla Zambelli olhando para Samba Bonfim fazendo assim. Ai, amiga, não arrasou. mesmo. Não mesmo. Não existe isso. Não mesmo. Entendeu? Agora, no que você está falando aí, Sara, na questão dos dois extremos. Porque aí as mulheres do campo progressista, eu já acho que elas chegam junto. Por isso que eu vi que a Elisiane foi logo, e tem esse vídeo do Mídia Ninja, viu, gente? Eu acho que esse foi hoje. Inclusive, eu mandei para Gabriel também. Vou aproveitar a deixa que você deu, Sara, para ele passar também. Porque a Érica Cocai, a Érica Hilton e a Célia Chacriabá, que estava presidindo a comissão, colocaram lá o Bilinski no lugar dele, entendeu? Por conta do que aconteceu com a Jandira. Tá? Vamos lá dar uma olhadinha nesse. Vamos ver. E entra em contato com outros parlamentares para que conseguimos também atingir esse quórum. A orientação da oposição e minoria é pela obstrução, presidente. Orientação da minoria e oposição, obstrução. Eu estou inscrito para falar, presidente. Pode fazer a orientação pelo pessoal. Bom, presidente. Essa comissão ele só foi lá para atrapalhar mesmo. Nós precisamos dar continuidade à pauta da maneira como ela foi construída, chegarmos aos requerimentos que são importantes, apreciarmos uma pauta extremamente necessária, com requerimentos ultra megas necessário. Lamentavelmente, né, presidente, quando nós olhamos aqui a lista da comissão, o requerimento 34, o requerimento 35, né, todos tratam de violência contra as mulheres, e aqui também... Vamos falar de um documentário, não é? Ai, o Brasil ai, decidiu entrar nas universidades. Já prestar a nossa solidariedade. Brasil Paralelo ainda em pânico, imagine. Lúcia Santana, que foi alvo de racismo, dizer que nós temos debates necessários, fundamentais e urgentes para serem apreciados por essa comissão. Não podemos permitir que se crie distração, que se demova aquilo que nós estamos fazendo aqui. Gente, então, presidente, a nossa orientação Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O que o Paulo Bilinski estava fazendo lá? Discutir a pauta da maneira como ela foi construída. Bom, presidente, tenho certeza que nós vamos avançar nessa comissão para aprovar aquilo que é importante e garanta a defesa das mulheres dentro e fora do Parlamento brasileiro. Nós estivemos agora há pouco com a ministra Marina Silva, né, para prestar a nossa solidariedade diante... A deputada Érica Hilton está falando. É sobre isso, presidente. Já tomou logo essa depois que ela falar, aí você pode... O senhor quer interromper uma deputada. Agora, falar por cima Artigo de... 175, Vamos voltar, presidente. Presidente, nós eu combinamos, enquanto estava fechando, e vou nós demos a fala, o que eu estava nós demos falando. a fala para a deputada Talira e a deputada Érica Hilton vai falar. É que a questão de ordem é sobre isso. Tá bom, mas Não, o senhor eu terminar de ela falar, depois aí eu faço você a questão de ordem, me Você poupe. espera eu terminar de falar e você fala. Ei, Bom, presidente, olha, ele ri, gente. nós estivemos com a ministra. E o que aconteceu ontem com a ministra Marina Silva do Meio Ambiente é algo que não atinge apenas a ministra Marina Silva,
mas atinge a todas as mulheres, na política, fora da política. Nós presenciamos algo vergonhoso que rebaixa o parlamento brasileiro, mas mais do que apenas a vergonha e a baixeza praticada por aqueles senadores, o que ficou guardado e cravado no dia de ontem nos nossos corações foi a grandeza, a majestade e o tamanho imensurável que tem a nossa ministra do Meio Ambiente, que de maneira elegante, poderosa, firme, corajosa, se manteve ali até o momento que foi possível, e quando viu que o nível daquela discussão já não estava mais ancorado, embasado pelos argumentos ou pelas ideias, se levantou e se retirou daquela sala. Toda a nossa admiração à ministra Marina Silva, e importante ressaltar e lembrar, a violência praticada contra ela não é apenas contra ela. A violência praticada contra a deputada Jandira Fegali ou contra qualquer outra deputada dentro desta casa não será tratada jamais como uma violência isolada ou como uma questão subjetiva. Todas nós nos colocaremos lado a lado de qualquer mulher que for agredida, ameaçada, desrespeitada, violentada, seja de qualquer maneira, e foi isso que fizemos lá como representação da Comissão das Mulheres, mas também enquanto bancada feminina da Câmara dos Deputados. Presidente, quero dizer que seguiremos aqui, seguiremos lutando, que o nosso gesto de carinho, respeito e admiração à ministra se estende também a todas as demais que sofrem cotidianamente em um parlamento que se encontra cada vez mais baixo, cada vez mais violento e cada vez mais odioso. Sigamos firme, presidente. Obrigada. Obrigada, deputada Érica. Gente, Concedo a questão de ordem para o senhor. Presidente, Dá só uma paradinha, Gabi. primeiro ponto. Ai, ela gente, eu não sei colocou, quem ela gosta já mais, deu se é de Marina ou de Erika Hilton, de todas elas, as maravilhosas. A Erika Hilton é demais, né? Mas ele... alguém me explica o que esse homem foi fazer na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Aí foi lá pela obstrução. Lacrar, foi lacrar para as redes. Lacrar. Foi lacrar para as Exatamente. redes. Porque o público dele é o público masculinista, legendários, red pill, e ele foi lá para dizer assim, olha, apavorei mulheres. E provavelmente ele sabe o que ele tá fazendo, gente? Ele ri. Isso. Ele ri. Não, ele não apavorou dessa vez. Dessa vez ele tomou da Erika Hilton, da Célia Chacriabá, e a Erika Cocai daqui a pouco vai entrar para passar a régua, entendeu? E aí é o seguinte, cadê, gente, essa cassação da Carla Zambelli para levar logo esse homem junto? Pelo amor de Deus. Sai logo Não essa sai cassação, logo. pelo amor de Deus. Sai logo essa cassação para levar logo esse traste Leva aí os junto, bichos entendeu? embora. E Matiririca e o Príncipe Surubeiro, tudo junto numa leva só. Entendeu? Acabar com isso. Vamos lá, solta aí, Gabi, Tem pra mais, gente ver. tem mais. Cartigo. O tempo. Olha, Tempo. Ai, que idiota, gente. Vossa Excelência, me dá o tempo? Obrigado. E com o artigo? Presidente, a questão de ordem no artigo 175. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, presidente, desviar-se da questão em debate. Então, quando eu fiz a questão de ordem, no meio do discurso da deputada Erika Hilton, Vossa Excelência deveria ter interrompido, porque questão de ordem tem precedência. A questão de ordem serve para que o regimento da casa seja cumprido. A palavra poderia ser restituída à deputada Erika Hilton posteriormente. Vossa Excelência tem a obrigação de dar resposta para a questão de ordem. Vossa Excelência não está conduzindo de acordo com o regimento. Quando é um deputado que fala, o relógio dá os 3 minutos e corta o microfone. Quando a deputada Erika Hilton estava falando, quando a deputada Thalira estava falando sobre temas fora da proposição em discussão, ou seja, infringindo o requerimento que está sendo discutido. Nós estamos discutindo a inversão da ordem dos trabalhos. O nosso regimento interno versa no artigo 175, inciso 1º, que o deputado não pode desviar-se da questão em debate. Quando há o desvio, Vossa Excelência não pode permitir isso, justamente pelo andamento das questões que estão sendo colocadas. Então, eu quero, primeiro ponto que eu quero destacar é o artigo 175, inciso 1. Segundo ponto, presidente, estamos olhando o cronômetro, estamos verificando que a fala do deputado é interrompida com o cronômetro, no entanto, das deputadas não é. Todos nós fazemos parte de outra comissão.
acompanhei o senhor ano passado na comissão da CCJ, e é de também autonomia do parlamentar, assim também como quando pede cordialmente, está em processo de votação, dá 1 minuto para aquelas que estão querendo também manifestar. Se houver desrespeito na maneira de se manifestar, logicamente, pode recorrer ao regimento, mas ninguém aqui está ferindo o regimento do ponto de vista de ser descordial ou somente porque nós estamos ainda em processo de dar quórum na votação. A outra questão é que quando eu perguntei se queria orientar, a princípio todas elas eram a favor. Mas quando a parte contrária, o senhor sempre colocou e queria, inclusive, silenciar a deputada Érica Hilton. Eu sei que existe questões contrárias aqui, mas é no mínimo, se nós estamos falando, para encerrar aqui, ó, inclusive, o senhor me falou que gostaria de fazer um acordo, como é de praxe aqui na casa, fazer alguns acordos para que entre algumas matérias ou não. O senhor, no início dessa sessão, anteriormente, falou que gostaria de fazer um acordo para que eu pudesse retirar a votação de pauta, o requerimento. E o requerimento se trata exatamente da maneira a qual o senhor interpelou uma deputada mulher aqui nessa casa. O senhor disse que gostaria de explicar. Negativo, mas todas as presidente. formas, Negativo. todas as formas que o senhor quer aqui... Vossa Excelência está discutindo o mérito Deixa a do presidente requerimento. falar. Ai, toda Grandes hora ideias vem podem um surgir em qualquer comercialzinho. lugar. Gente, vamos pingar para a gente colocar... Reproduzindo, falando que todo mundo aqui Vamos faz pingar errado. para a gente poder Só pagar o YouTube jeito Premium. do regimento ao qual o senhor lê está certo. Mas eu gostaria de falar aqui, todas as parlamentares foram favoráveis. Alteração da ordem dos trabalhos, enquanto não alcançado o quórum. É de praxe aqui dessa casa as palavras ser cedidas para as parlamentares, os parlamentares que o solicitam. Neste momento, concedo a palavra à deputada Érica Cocai para contraditar em 3 minutos. Bora ouvir. Pronto, a Érica Cocai vai passar a régua. Presidente, nós estamos aqui discutindo a inversão da ordem dos trabalhos, que, aliás, a consenso, pensou que nem deveríamos ter uma votação nominal, porque todas as Ela pessoas fala que aqui com tanta estão elegância, querendo né? Ela começar os passa trabalhos pela ordem do dá dia. um fora assim Porque na a pessoa ordem como do dia mulher. carrega muito significado. E a ordem do dia fala de violência política de gênero. Portanto, nós estamos aqui discutindo um requerimento de apoio a uma parlamentar que foi vítima de violência política de gênero. Violência política de gênero, ameaças, a sua vida não será agradável, ameaças, eu tenho que lhe aguentar, ameaças, não são permitidas, isso é violência política de gênero. A ministra Marina Silva, estivemos com a ministra prestando solidariedade, sofreu uma profunda violência política de gênero, em função de uma lógica daqueles que querem devastar a própria natureza e devastar o país. Exato. E ali atacaram a ministra Marina Silva de forma absolutamente inadmissível. Hoje, na posse da ministra Márcia Lopes, no Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres, o Ministério das Mulheres, ali foi dito pela a representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra Gleice Hoffmann, que aquele ato de posse também podia ser visto como um ato de desagravo à ministra Marina Silva. Esses que vêm aqui e acham que tudo bem, que aqui eu não posso matar, que aqui eu não posso prender e que eu tenho que aguentar, ou seja, isso é um desrespeito inadmissível. Inadmissível. Há uma misoginia incrustada naqueles que acham que as mulheres têm que ser subalternizadas, como foi dito para a ministra Marina Silva. Se ponha no seu lugar, o lugar da ministra Marina Silva é de defesa da vida, é de defesa das florestas, é de defesa desse país, é de ocupar um ministério que tem uma centralidade imensa na agenda da humanidade. Aliás, nós perdemos há pouco tempo o Papa Francisco, também perdemos Mujica, também perdemos Sebastião Salgado, que entendiam de forma muito pulsante que nós vivemos em uma casa comum. Então, portanto, a ministra Marina Silva foi atacada de forma misógina e sexista, numa violência política de gênero que não pode ser permitida. Portanto, nós estamos aqui com uma pauta
que é uma pauta que trata de um requerimento, de uma moção e de uma atitude de solidariedade a uma parlamentar que foi vítima de forma vergonhosa e covarde de violência política de gênero. Portanto, estamos aqui para dizer que violência política de gênero não será permitida. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.